Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos os que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Os que estão retornando, bem-vindos de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. E aí, qual é a boa de hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando a honra de compartilhar mais esse momento de leitura, de bate-papo, enfim, de aprendizado com você. A boa de hoje é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu sei que eu deixei aí 2 semanas sem vídeo novo desse livro, mas é que final de ano da professora é sempre um surto. Então, quero que vocês me perdoem, mas eu estou aqui e vamos em frente, vamos seguindo, vai dar tudo certo, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de livro, se você gosta deste livro, sempre quis ler, não leu até hoje, se você gosta de Dale Carnegie como um instrutor de bastante importância no mundo da formação pessoal, se você gosta de livros de aperfeiçoamento pessoal, eu já vou pedir um like nesse vídeo para que esse vídeo se espalhe na plataforma do YouTube e outras pessoas também tenham acesso a esse material. Agora, se você gosta de leitura em geral, assuntos diversos, dos mais diversos tipos, desde assuntos filosóficos, religiosos, científicos, aperfeiçoamento pessoal, então eu vou te convidar a você se inscrever aqui no canal, venha fazer parte da nossa família de leitores e vamos o quê? Vamos ler muito, tem várias listas já prontinhas, de cabo a rabo, fio a pavio, e tem outras ainda em andamento, eu começando, no meio, terminando, tá bom? Belezinha, então vamos começar a nossa leitura sem mais delongas, lembrando que esse livro eu tenho físico, então não temos tela de leitura, tá? Você pode ir acompanhando aí, se você tiver o seu exemplar, você pode acompanhar, que aliás é uma maneira muito legal, gostaria de deixar aqui pontuado, uma forma muito legal de você não dispersar na leitura, é você ler enquanto você ouve alguém lendo a mesma coisa. Que seria também uma outra vertente do ler em voz alta. Mas até lendo em voz alta, às vezes você pode dispersar na leitura. Mas quando você lê com uma outra pessoa lendo aquilo que você está lendo, é a leitura da sala de aula. Ela é mais efetiva do que uma leitura solitária, tá bom? A gente usa essa técnica em sala de aula, não é à toa, né? Ler em voz alta enquanto os alunos estão acompanhando, ou um aluno lendo enquanto os outros acompanham, ou cada um lê um pedacinho. Não é só para exercitar a leitura em voz alta, não. É porque isso é uma estratégia pedagógica, tá? Então tá, vamos lá. O capítulo de hoje é a maneira certa de fazer inimigos e como evitá-la. É o que a gente quer, né? Evitar. Afinal, esse livro é para fazer amigos, não inimigos. Quando Theodore Roosevelt esteve na Casa Branca, confessou que se pudesse ter a certeza de acertar 75% das vezes, teria alcançado o cálculo mais alto das suas expectativas. Se esse é o cálculo mais alto que um dos homens mais notáveis do século XX podia esperar obter, 75%, que esperar de você e de mim, Luciana? Se você pode ter a segurança de estar certo apenas 55% das vezes, pode ir ao Wall Street e ganhar $1 milhão por dia. E se você pode estar seguro de acertar mesmo 55% das vezes, por que dizer às outras pessoas que elas estão erradas? Você pode dizer a um homem que ele está errado por meio do olhar, do gesto, da entonação da voz, como também por meio de palavras, mas se lhe disser que ele está errado, pensa que o levará a concordar com você? Nunca! Pois você desferiu um golpe direto contra a sua inteligência, contra o seu julgamento, contra o seu orgulho, contra o seu amor próprio, que é o mais perigoso de tudo, né? Isso fará apenas com que ele deseje revidar, mas nunca fará que mude de ideia. Você então poderá atacá-lo com toda a lógica de Platão ou de Immanuel Kant, mas não alterará a opinião dele, pois você lhe feriu os sentimentos. Nunca comece dizendo, vou provar isso ou aquilo. Isso não é bom. Equivale a dizer, sou mais inteligente que você, vou dizer-lhe uma coisa ou duas e mudar a sua opinião. Isso é um desafio. Gera oposição e faz com que o ouvinte sinta vontade de discutir com você, mesmo antes de começar.
É muito difícil, mesmo nas mais propícias condições, modificar as ideias das outras pessoas. Assim, por que tornar ainda mais difícil a missão? Por que procurar desvantagens para si? Se deseja provar alguma coisa, não deixe que ninguém note isso. Faça-o sutilmente, com tanta habilidade que ninguém perceba o que você está fazendo. Isso foi sucintamente expresso pelo poeta Alexander Pope. Ensinemos uns aos... vamos lá, direitinho. Ensinemos aos outros como se não fizéssemos, apresentando coisas desconhecidas como apenas esquecidas. Há mais de 300 anos, Galileu disse: não se pode ensinar alguma coisa a um homem, apenas ajudá-lo a encontrá-la dentro de si mesmo. Lord Chesterfield dizia para o filho: seja mais sábio que as outras pessoas, se puder, mas nunca lhes diga isso. Sócrates dizia repetidamente para os seus seguidores: a única coisa que sei é que nada sei. Ora, não tenho o capricho de esperar ser mais inteligente que Sócrates, por isso deixei de dizer a outras pessoas que elas estão erradas, e acho que há grandes vantagens em agir assim. Se o homem faz uma afirmativa que você julga errada, sim, mesmo que você saiba que está errada, não é muito melhor começar dizendo: bem, agora veja, penso de outra maneira, mas posso estar errado, e frequentemente estou enganado. E se eu estou errado, quero corrigir-me. Vamos examinar os fatos. Há uma magia positiva em frases como esta: posso estar errado e frequentemente estou. Vamos examinar os fatos. Ninguém, mesmo que viva no céu, aqui na terra, ou mesmo nas águas ou debaixo da terra, se oporá a você se disser: posso estar errado. Vamos examinar os fatos. Um dos participantes dos nossos cursos, que costumava utilizar essa abordagem ao lidar com clientes, foi Harold Henke, um vendedor de Dodge em Billings, Montana. Dodge é um tipo de carro, né? Ele relatou que, devido às pressões do negócio automobilístico, frequentemente era ríspido com a clientela e insensível às suas queixas. Essa atitude despertava animosidade, perda de negócios e contratempos de todos os tipos. Ele disse para a classe: reconhecendo que isso não estava me levando a nenhum resultado positivo, resolvi tomar uma outra atitude. Eu dizia qualquer coisa como: nosso distribuidor cometeu tantos erros que invariavelmente passo vergonha. Podemos ter errado no seu caso, conte-me a este respeito. Essa abordagem costumava ser apaziguadora e, quando o cliente desabafa, em geral se mostra muito mais sensato quando chega o momento de colocar as cartas na mesa. De fato, vários clientes chegaram a me agradecer por eu ter uma atitude compreensiva, e 2 deles trouxeram amigos para comprar carros novos. Nesse mercado altamente competitivo, precisamos cada vez mais desse tipo de cliente. E acredito que, demonstrando respeito por todos os compradores, ouvindo as suas opiniões e tratando-os com diplomacia e cortesia, conseguiremos vencer o concorrente. Você nunca terá aborrecimentos admitindo que pode estar errado, e isso evitará todas as discussões e fará com que o outro torne-se tão inteligente, tão claro e tão sensato como foi você. Fará com que ele também queira admitir que pode estar errado. Se reconhece que uma pessoa está realmente errada e lhe diz isso muito bruscamente, o que acontece? Deixe-me exemplificar com um caso específico. O Sr. S., um jovem advogado de Nova York, estava discutindo um caso muito importante perante a Corte Suprema dos Estados Unidos. Um monte de palavras em inglês. O caso envolvia uma considerável soma de dinheiro e uma importante questão de direito. Durante os debates, um dos juízes da Corte Suprema perguntou ao Sr. S., o jovem advogado: o Estatuto de Limitações no Direito Marítimo é de 6 anos, não é? O Sr. S. deteve-se, olhou o juiz por um momento e disse então bruscamente: Meritíssimo, não existe Estatuto de Limitações no Direito Marítimo. Um silêncio sepulcral invadiu toda a corte. Disse o Sr. S. ao relatar a sua experiência para uma das classes. E a temperatura na sala pareceu ter caído a 0. Eu tinha razão, o juiz estava errado, e eu lhe disse isso.
Mas conquistei um amigo com meu gesto? Não. Recordo-me ainda de que tinha a lei do meu lado. Sei que falei bem, como nunca havia feito antes, mas não consegui convencer. Cometi o imperdoável erro de dizer a um homem muito preparado e notável que ele estava errado. Poucas pessoas são lógicas. Na maioria das vezes, somos prevenidos e intransigentes. Somos inutilizados por noções pré-concebidas, pelo ciúme, pela suspeita, pelo receio, pela inveja e pelo orgulho. E a maioria dos cidadãos não quer mudar suas ideias sobre religião, sobre o seu corte de cabelo, sobre o comunismo ou sobre seu artista de cinema favorito. Por isso, se você é um dos que se sentem inclinados a dizer às pessoas que elas estão erradas, faça o favor de ler todas as manhãs o trecho que se segue, na hora do seu café. Foi tirado do excelente livro do professor James Harvey Robson, The Mind in the Making. Muitas vezes sentimos que mudamos de ideia sem qualquer resistência ou grande emoção. Mas se nos dizem que estamos errados, magoamos-nos com tal imputação e endurecemos o nosso coração. Pensei que isso é coisa só minha de aquariana, gente. Pelo visto é do ser humano em geral, né? Mas o aquariano falou que tá... Nossa, do contra. Falo com lugar de fala legítima, tá? Por favor. Somos muito negligentes na formação das nossas crenças, mas enchemos-nos de uma ilícita paixão por elas quando alguém se propõe a roubá-las da nossa companhia. É que nem aquela história de você falar mal, por exemplo, você fala mal do Brasil, mas vem o gringo e fala mal do Brasil, você quase voa no pescoço dele? Acho que é tipo isso, né? É óbvio declarar que não são as ideias que são caras, mas a nossa vaidade que está ameaçada. A pequena palavra meu é a mais importante nos negócios humanos e saber lidar com ela é o começo da sabedoria. Tem a mesma força, quer seja meu jantar, meu cachorro, minha casa, meu pai, minha pátria e meu Deus. Não nos ressentimos apenas com a afirmação de que nossa opinião está errada ou que o nosso carro está velho, mas também da nossa concepção sobre os canais de Marte, da nossa pronúncia da palavra epíteto, ou epíteto, ou epiteto, não, é epíteto. É que tá faltando um acento aqui. Enfim, olha eu aí. Da nossa concepção sobre o valor medicinal do salicilato, desconheço, ou sobre a época de Sargão I, que tudo isso está sujeito à revisão. Gostamos de continuar acreditando no que nós nos acostumamos a aceitar como verdade, e o ressentimento que se origina quando alguma dúvida é posta sobre qualquer das nossas hipóteses leva-nos a procurar por todos os meios as desculpas que a farão desaparecer. O resultado é que a maioria dos nossos chamados raciocínios consiste no encontro de argumentos para continuar acreditando no que já acreditamos. Carl Rogers, um eminente psicólogo, escreveu em seu livro Tornar-se Pessoa: descobri que permitir-me compreender uma outra pessoa é de enorme valia. A maneira que expressei esse pensamento talvez lhe pareça estranha. Será necessário alguém permitir-se compreender o outro? Acredito que sim. Nossa primeira reação à maioria das afirmações que ouvimos as outras pessoas fazerem é uma avaliação, um julgamento, mas não uma compreensão delas. Quando alguém expressa sentimentos, atitudes ou crenças, nossa tendência é quase imediatamente sentir que isto é certo, isso é tolice, isto é anormal, isto é insensato, isto é incorreto, isto não é bom. Raramente, muito raramente, permitindo-nos compreender precisamente o que significam as afirmações para outras pessoas. Uma vez, é aquela coisa de uma pessoa falar uma coisa e você buscar a compreensão do porquê ela tem essa ideia, né? Então, ela tem uma ideia sobre algum assunto e você buscar compreender antes de fazer juízo se aquilo é certo, é errado, se é descabido ou não, é você compreender por que ela pensa assim. Então, é isso aqui que está sendo trazido. E realmente isso é muito difícil, né? Porque a gente
é muito imediatista. O ser humano atual do planeta Terra ainda é muito imediatista. A gente tem uma resposta muito curta, né, aqui no nosso cérebro, né, a estímulos. A gente é altamente responsivo. A gente não para pensar. Então, o julgamento vem muito antes dessa tentativa de compreensão. É difícil fazer isso. Uma vez contratei um decorador de interiores para fazer algumas cortinas para minha casa. Quando a conta chegou, quase perdi a respiração. Poucos dias depois, uma amiga que veio nos visitar ficou olhando as cortinas. Disse-lhe quanto ficara e ela exclamou com uma nota de triunfo: "Oh, isto é terrível! Receio que ele tenha cobrado a mais de você." Verdade? Sim, ela estava dizendo a verdade, mas são poucas as pessoas que gostam de ouvir verdades que podem ter reflexos sobre os seus julgamentos. Assim, ser humano que sou, procurei defender-me. Salientei que o melhor só acidentalmente pode ser o mais barato e que não se pode esperar conseguir qualidade e bom gosto artístico em pechincha, e assim por diante. No dia seguinte, uma outra amiga veio à nossa casa, admirou as cortinas, entusiasmou-se e expressou o desejo que tinha de conseguir tão primorosas criações para sua casa. Minha reação foi totalmente diferente. "Bem", disse eu, "para falar a verdade, não estou satisfeito com elas. Paguei muito caro, estou arrependido por tê-las encomendado." Quando erramos, podemos confessá-lo de nós para nós mesmos, e se formos conduzidos gentil e habilidosamente, poderemos confessar nosso erro para os outros e até sentir orgulho da nossa franqueza e sensatez. O mesmo, porém, não acontece se alguém procura impor um fato que não é do nosso agrado. Horace Greeley, o mais famoso editor na América durante o tempo da Guerra Civil, discordou violentamente da política seguida por Lincoln. Pensou que podia levar Lincoln a concordar com ele por meio de uma campanha de argumentação, de ridículo e de excessos. Persistiu na sua dura campanha meses, anos a fio. Escreveu um violento, brutal ataque pessoal contra o presidente Lincoln na noite em que Booth o alvejou mortalmente. Ninguém nega isso. Mas toda essa violência conseguiu levar Lincoln a concordar com Greeley? Em absoluto. Ridículo e excesso jamais conseguirão fazer isso. Se desejar algumas excelentes sugestões sobre o modo de tratar as pessoas e conduzir-se, melhorando sua personalidade, leia a autobiografia de Benjamin Franklin, uma das obras clássicas da literatura americana, uma das mais fascinantes biografias já escritas. Ben Franklin conta como ele deixou o pernicioso hábito de discutir e transformou-se num dos homens mais acessíveis, finos e diplomatas da história americana. Um dia, quando Ben Franklin era um jovem desajeitado, um amigo quaker de idade levou de lado e atacou com algumas verdades pungentes, algo como, um amigo quaker. Sim, é da aveia quaker. Se você olhar lá, a aveia quaker tem o desenho de um homem com um chapéu, né? Foi um pessoal que foi para os Estados Unidos, né? E meio que populou, ou seja lá qual é o termo que se usa, uma parte ali, eles eram uma sociedade com, tipo assim, uma mini sociedade própria, com vários valores e leis próprias, e uma religiosidade própria, não sei explicar muito bem. Eu acho que eles eram ortodoxos de alguma forma, e eles eram os quaker, e é por isso que a aveia quaker vem daí, tá bom? Então vamos lá ver o que ele falou. Bem, você é impossível. Suas opiniões possuem sempre uma ofensa qualquer para os que delas diferem. Tornaram-se tão desagradáveis que ninguém as procura. Seus amigos divertem-se mais quando você não está presente. Você conhece tanta coisa que as outras pessoas nada lhe podem dizer. Desse modo, ninguém ousa experimentar, pois o esforço levará apenas a um trabalho penoso e desagradável. Por isso, você não tem possibilidade de conhecer nada mais do que já conhece agora, o que, diga-se de passagem, ainda é bem pouco. Gente, isso me lembra uma pessoa que eu conheci na minha vida. Eu conheci uma pessoa assim. Uma das coisas mais notáveis que conheço sobre Ben Franklin foi o modo pelo qual ele recebeu essa sábia repreensão.
Foi bastante grande e bastante sábio para compreender que tudo aquilo era verdade, vendo que estava sendo levado para um fracasso e para um desastre social. Assim, transformou-se por completo. Começou, então, imediatamente a mudar suas maneiras insólitas e pretensiosas. Disse Franklin: fiz disso uma regra, evitar toda contradição direta aos sentimentos alheios, bem como toda afirmativa decisiva de minha parte. Cheguei a proibir-me o uso de toda palavra ou expressão de linguagem que importasse uma opinião fixa, tais como certamente, indubitavelmente, etc. E passei a adotar em lugar delas eu suponho, eu penso ou eu imagino. Ser uma coisa assim, ou assim me parece no momento. Quando outra pessoa insistia em algo que eu julgava errado, negava-me o prazer de contradizê-la de pronto e de aprontar-lhe logo alguns absurdos da sua afirmação. Apontar-lhe. E respondendo, eu começava a observar que em determinados casos e circunstâncias a sua opinião podia estar certa, mas no presente parecia-me um pouco diferente. Muito cedo encontrei as vantagens desta minha mudança de atitude. As conversas tornaram-se mais agradáveis. O modo modesto pelo qual emitia minhas opiniões gerava uma recepção mais pronta e uma menor contradição. Quando errava, sentia menos embaraço em reconhecer o meu erro e com mais facilidade conseguia colaborar com os outros em desfazer os seus enganos e fazê-los seguir meu modo de pensar quando eu estava com a razão. E esse modo, que a princípio, para ser posto em execução, exigiu-me certa energia para refrear minha inclinação natural, tornou-se com o passar do tempo tão fácil e tão habitual para mim que talvez durante os 50 anos passados ninguém ouviu escapar de mim uma expressão dogmática qualquer. Penso que a esse hábito, desejo do meu caráter de integridade, devo principalmente o que tanto influiu junto dos meus concidadãos quando propus novas instituições ou alterações nas antigas, a grande influência que exerci nos conselhos públicos, quando deles me tornei membro, pois eu era apenas um mau orador sem eloquência, sujeito a muita hesitação na escolha de minhas palavras, dificilmente correto na linguagem. Apesar de tudo, sempre consegui tornar vitoriosos os meus pontos de vista. Gente, esse capítulo é grande, hein? Ó, vocês já viram que o vídeo ficou grande, né? Já estamos com 22 e 24. Que resultados trazem os métodos de Ben Franklin aos negócios? Tomemos 2 exemplos. Catherine A. Allred, de Kings Mountain, na Carolina do Norte, é supervisora de engenharia industrial numa fiação. Ela relatou a uma das nossas classes de que maneira lidou com um problema muito delicado antes e depois de fazer o nosso treinamento. Parte da minha responsabilidade, disse ela, refere-se à instalação e à manutenção de sistemas e padrões de incentivo para os nossos operadores, de modo que venham a ganhar mais dinheiro produzindo mais fios de lã. O sistema que usávamos funcionava perfeitamente bem para o caso de 2 ou 3 tipos diferentes de fio. Mais recentemente, expandimos nossos estoques e capacidades com o objetivo de produzirmos mais de 12 variedades diferentes. O sistema atual se mostrou inadequado para pagar razoavelmente bem os operadores e estimulá-los a aumentar a produção. Elaborei um sistema que nos habilitaria a pagar os operadores por classe de fio. Com meu novo sistema debaixo do braço, entrei na sala de reuniões decidida a provar à gerência que ele era o mais adequado. Disse-lhes detalhadamente o quanto estavam errados e mostrei-lhes... Já vimos que não deu certo, né? E mostrei-lhes em que aspecto não estavam sendo justos e que eu tinha todas as respostas às perguntas que quisessem fazer. Para não me estender, digo que saí de lá arrasada. A gente já sabia disso, né? Fracassei. Ocupei-me tanto em defender o meu sistema que acabei por não lhes dar a oportunidade de me mostrarem os problemas que enfrentavam com o velho sistema. A questão estava encerrada. Após participar de várias sessões do treinamento, percebi claramente onde eu tinha errado. Marquei uma nova entrevista e dessa vez perguntei-lhes onde supunham estar os problemas que enfrentavam. Discutimos ponto por ponto e finalmente pedi suas opiniões sobre o melhor procedimento. Com algumas poucas sugestões-chave, a intervalos apropriados
Eles mesmos terminaram por desenvolver o meu novo sistema. Ao final da reunião, quando apresentei o meu sistema, eles o aceitaram com entusiasmo. Estou convencida agora de que, se dizemos às pessoas diretamente que estão erradas, nada de bom poderá ser realizado e tudo de mal poderá acontecer. Simplesmente privamos as outras pessoas de seus méritos e nos tornamos desagradáveis em qualquer parte da discussão. Vejamos outro exemplo. Lembrem-se de que esses casos que estou citando são típicos das experiências de milhares de outras pessoas. R.V. Crowley era vendedor de uma companhia madeireira de Nova York. Eu conheço um outro Crowley ali, mas é de outra área. Crowley confessou que durante anos disse aos coléricos inspetores de materiais que eles estavam errados. E disse também que conseguiu vencer as discussões. Mas de tudo isso não resultou nenhum proveito, pois os inspetores de materiais são como árbitros de beisebol, disse o Sr. Crowley. Quando tomam uma decisão, nunca a modificam. O Sr. Crowley viu que sua empresa estava perdendo milhares de dólares por causa das discussões que ele dizia vencer. Assim, enquanto estava fazendo meu treinamento, resolveu mudar de tática e deixar de lado as discussões. Quais os resultados? Aqui está o seu caso, tal qual ele relatou aos companheiros de classe. Certa manhã, o telefone tocou no meu escritório. Na outra extremidade da linha, uma pessoa muito agitada informava que um carro de materiais que havíamos despachado para sua fábrica estava em desacordo com o pedido. Sua empresa suspendera a descarga e pedia que providenciássemos a imediata remoção do material que se achava no seu terreno. 1/4 do material já estava descarregado quando o inspetor da firma avisara que o material era 55% de qualidade inferior. Em tais circunstâncias, recusava-se a aceitar a encomenda. Imediatamente, parti para lá e no caminho fui pensando no melhor meio de resolver a situação. Habitualmente, em tais circunstâncias, eu teria tomado as normas de classificações e procurado, baseado em minha experiência e conhecimento do artigo, convencer o inspetor de que o fornecimento era da melhor qualidade e que, no caso, ele estava interpretando mal o regulamento. Pensei, entretanto, que poderia empregar os princípios aprendidos neste curso. Quando cheguei à fábrica, encontrei de péssimo humor o comprador e o inspetor de materiais, prontos para uma discussão e uma briga. Dirigimos-nos para o carro, que começara a ser descarregado, e pedimos-lhe que continuassem a descarga, para que assim pudéssemos ver os materiais. Pedimos ao inspetor que prosseguisse na sua tarefa, colocando os materiais recusados de um lado, como ele vinha fazendo, e noutra pilha, peças reaproveitáveis. E depois de observá-lo por algum tempo, comecei a ver que sua inspeção era muito rigorosa demais, e que ele estava interpretando mal os regulamentos. Uma peça, por exemplo, era de pinho branco e eu sabia que o inspetor era especialista em madeiras brutas, mas não tinha competência nem experiência para a função de examinar pinho branco. Acontece que tal qualidade de madeira constituía o nosso maior estoque. Mas ofereci qualquer objeção ao modo pelo qual ele estava classificando o material? Nada disso. Continuei na expectativa e, aos poucos, comecei a formular perguntas sobre os motivos por que certas peças estavam satisfazendo. Mas nem por um instante sequer insinuei que o inspetor estava errado. Acentuei sempre que a única razão que me levava a fazer perguntas era o desejo de poder fornecer à sua empresa, nas futuras entregas, exatamente o que ela desejava. Fazendo as perguntas de um modo muito amistoso, num espírito de cooperação e insistindo continuamente em que ele tinha razão para não aceitar o material, impróprio às suas necessidades, consegui interessá-lo e, aos poucos, as relações tensas entre nós começaram a desfazer-se até desaparecerem. Uma observação acidental, cuidadosamente formulada por mim, fez brotar-lhe no cérebro a ideia de que possivelmente algumas das peças recusadas estavam dentro da qualidade pedida pela sua empresa e que suas exigências requeriam uma qualidade mais cara. Fui muito cuidadoso, entretanto, para não o deixar pensar que eu estava fazendo desse ponto a base para minha defesa. Aos poucos, toda a sua atitude mudou.
Finalmente, confessou-me que não tinha grande experiência em pinhos brancos e começou a fazer perguntas sobre a cada peça à medida que ia sendo tirada do carro. Eu poderia explicar por que tal peça veio dentro da qualidade especificada no pedido, mas continuei insistindo que não queríamos que a sua empresa aceitasse qualquer peça que não atendesse às suas necessidades. Ele finalmente chegou ao ponto em que se sentiu culpado toda vez que colocou uma peça na pilha do material recusado. Por fim, compreendeu que o erro foi da parte dele por não terem especificado a exigência de uma qualidade tão boa quanto necessitava a sua empresa. O resultado final foi que é aquela velha história, né? Comprei pelo preço, mas quero qualidade. Aí não, né, amigo? Aí fica difícil. O resultado final foi que, após minha partida, ele revistou novamente a carga e aceitou toda a entrega, pagando a minha empresa com um cheque pelo total. Com um pouco de tato e esforço de refrear a vontade de dizer a outro homem que ele estava errado, evitei que a minha companhia perdesse $150, sendo difícil calcular em dinheiro o valor da simpatia que lucrei. Martin Luther King certa vez respondeu a seguinte pergunta: seria ele, como pacifista, um admirador do general Daniel Chap James da Força Aérea, o oficial negro que ocupava na época o posto mais alto? E a resposta foi simples: julgo as pessoas pelos seus próprios princípios e não pelos meus. De forma semelhante, o general Robert E. Lee certa vez falou com o presidente da Confederação, Jefferson Davis, nos termos mais entusiasmados sobre certo oficial sob seu comando. Um outro oficial em serviço ficou espantado. General, disse ele, o senhor ignora que o homem de quem fala com tanto entusiasmo é um dos seus piores inimigos e que jamais perde uma oportunidade para atacá-lo? Sei disso, replicou o general Lee, mas o presidente pediu-me que opinasse sobre ele. Não pediu minha opinião dele sobre mim. De passagem, não estou mostrando nada de novo neste capítulo. 19 séculos atrás, disse Jesus: concorda prontamente com o teu adversário. Não sou especialista em Bíblia, não sei se tem essa frase nem onde fica. 2.200 anos antes de Cristo, o velho rei Actói do Egito deu ao filho alguns sábios conselhos que hoje são muito necessários. E o velho rei Actói disse: seja diplomata, isso ajudará a conseguir o que deseja. Em outras palavras, não discuta com seu cliente, com a sua esposa, nem com o seu adversário. Não lhes diga que estão errados, não os aborreça. Use um pouco de diplomacia. Princípio 2. Respeite a opinião dos outros. Nunca diga, você está enganado. E assim vamos terminando mais esse trechinho, que era um trechão, né? Bem grande. O próximo não é tão grande, não. E eu espero que vocês estejam gostando. Lembrando que aqui em cima, ó, aqui, no cantinho ali no izinho, tem uma playlist já com todos os capítulos lidos do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, tá bom? Então é isso, cuidem-se bem, cuidem-se bastante bem da saúde, do corpo, da mente, tá? Do espírito, da alma, de tudo que você achar que deve, que você tenha, tá bom? Cuide dos seus e vamos seguindo. Paz e luz, um grande beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau, 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 galerinha. Tchau.